Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética Especial e para tratar de um assunto muito sério hoje. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra. Hoje é dia 1º de julho de 2025, está iniciando o segundo semestre do ano. O tempo voa, a gente precisa viver intensamente todos os minutos da nossa vida e estar atento aos sinais dos tempos e dos lugares. Mas estamos aqui para fazer esse Palavra Ética Especial, porque na última sexta-feira, dia 27 de junho agora de 2025, mais uma vez, conforme está passando aqui no letreiro abaixo, aqui na nossa tela, o governo de Romeu Zema, do estado de Minas Gerais, com a SEMAD, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o COPAN, Conselho de Política do Meio Ambiente, aprovaram por unanimidade um projeto de longo prazo da mineradora Samarco, que é da Vale e da BHP Billiton, projeto que pode devastar Bento Rodrigues, Camargos e região no querido município de Mariana, em Minas Gerais, novamente. Um absurdo dos absurdos. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. Isso foi muito pouco noticiado pela imprensa e a gente precisa dar nome aos bois. O COPAN, esse Conselho de Política de Meio Ambiente, que é da Secretaria do Meio Ambiente do Governo de Minas, ele é composto por 12 conselheiros, 5 representantes do Governo de Minas, 5 representantes dos interesses empresariais, né, vários das mineradoras, e 2 entidades da sociedade civil. E, lamentavelmente, por unanimidade, 12 votos a 0, eles aprovaram esse mega projeto para se criar, vocês imaginam, uma que eles chamam de pilha de estéreo, mas na prática é uma outra barragem, uma montanha de 200 metros de altura. Imagine 200 metros de altura. Sei lá, isso é um prédio, imagino, quase de 100 andares, que vai estar muito pertinho de Bento Rodrigues e de Camargos. E veja bem aqui, ó, 12 votos a 0. Votou a favor a ASENG, que é a Associação dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, e quem foi o responsável, e isso vai ficar na história, votou pela ASENG, o engenheiro João Augusto Hilário. Votou a favor também desse projeto devastador a SEDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas, e representado, votou por essa sede a senhora Cristina Campolina de Medeiros, responsável por esse projeto que foi aprovado. Votou também em favor a SEDESE, que é a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Veja que absurdo! Uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Governo de Minas, que tem a responsabilidade de cuidar socialmente dos povos de Minas Gerais e do meio ambiente, votou. E quem votou lá pela SEDESE? A senhora Bárbara Queiroz Abras Franco, né? Estamos dando nome aos bois aqui para as pessoas saberem quem é que participa dessas decisões. Votou também a CODEMIG, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, né? Votando a favor desse mega projeto da Samarco, da Vale e da BHP aqui. E quem votou pela CODEMIG? O senhor Paulo Eugênio de Oliveira. E, para espanto nosso, votou também a favor dessa mega projeto de mineração a Copasa. Justamente a Copasa, que tem a responsabilidade de cuidar do saneamento e do abastecimento público do povo de Minas Gerais.
E quem que votou pela Copasa? A senhora Verônica Nascimento França. Votou também a favor desse megaprojeto da mineradora Samarco, a Segov, que é a Secretaria do Governo de Minas. E quem votou pela Segov? O Vitor Takahashi Rosa. Votou também uma entidade chamada CIENG, que começa com C de casa. CIENG é o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, né, que integra o sistema FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Quem votou por essa CIENG? O senhor Tiago Rodrigues Cavalcante. Votou também a favor desse megaprojeto da mineradora Samarco, o Sindiestra, que é o sindicato da indústria extrativa de Minas Gerais, o sindicato das mineradoras. E pelo Sindiestra votou o Cristiano Monteiro Parreiras. E, para espanto nosso também, uma ONG chamada Zeladoria do Planeta, e votou a favor desse megaprojeto que vai colocar em risco, né, novamente o povo de Bento Rodrigues e da região lá. E quem votou por essa Zeladoria do Planeta? Fernando Benício de Paula. Como é que pode uma ONG chamada Zeladoria do Planeta, que tem a missão de zelar, votando a favor das mineradoras? Não é muito estranho? Essa ONG, essa Zeladoria do Planeta, tem que se explicar. Está sendo cúmplice desse megaprojeto de mineração aqui. Está recebendo dinheiro das mineradoras? Votou também outra ONG, IHM-Bio, que é Instituto Homem e Meio Ambiente e Biodiversidade, e representando esse IHM-Bio, essa ONG, que deveria defender o meio ambiente, votou por ela o Heleno Maia do Nascimento. Duas ONGs aqui que tem que se explicar, né? Votou também a ANM, que é Agência Nacional de Mineração, né? E votou pela ANM o senhor Cícero Antônio Barbosa. E também, para espanto nosso, votou também a favor desse megaprojeto da Samarco a Dom Helder Câmara. Que eu conheço Dom Helder Câmara é a Faculdade Dom Helder Câmara, que é dos padres jesuítas. E quem votou aqui a favor foi, pela Dom Helder Câmara, foi José Antônio de Souza Neto. Queremos explicação também aqui. Que eu sei, Dom Helder Câmara é a Faculdade de Direito, que tem outros cursos agora também aqui em Belo Horizonte. Né? Uma Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara, foi criada para formar operadores do direito conectados com a luta pelos direitos humanos, defendendo agora um baita de um projeto de mineração. Então, assim, estamos dando nome aos bois aqui, porque a gente tem que ser justo, né? A história vai cobrar de quem está, né? E saiu a notícia, né? Copan aprova projeto da Samarco que pode atingir de novo Bento Rodrigues. Licenciamento passou por unanimidade pelo colegiado. Pilhas, barragens e correia transportadora trarão impactos à população do distrito de Bento Rodrigues de Camargos, que foi engolido pelo crime desastre há 10 anos atrás, em 2015, né? No ano em que se completam 10 anos do crime, tragédia, rompimento da barragem de Fundão em Mariana, o Conselho de Política Ambiental, Copan, do Governo de Minas, aprovou na última sexta-feira, dia 27 de junho, agora 2025, licença ambiental para o projeto de longo prazo da Samarco, empresa responsável pelo crime, tragédia ambiental que aconteceu lá. O plano prevê a ampliação do complexo germano da mineradora, com a instalação de 2 novas pilhas de estéreo. Às vezes mudam as palavras, mas o conteúdo é mesmo. É fazer uma mega barragem, uma montanha de estéreos, né, de rejeito, com mais de 200 metros de altura. Imagina uma montanha de rejeito de 200 metros de altura. Isso equivale a um prédio, sei lá, muito mais alto do que o Mineirão, né? E prevê também a construção de estruturas para uma transportadora de correia de longa distância, estruturas que poderão afetar diversas comunidades, entre elas a comunidade do Novo Bento Rodrigues, construído após o antigo distrito ser completamente engolido pela lama tóxica em 2015, né?
além das 2 megabarragens, né, que eles chamam de pilhas, e também da correia transportadora de minério, a mineradora Samarco ainda pretende ampliar a pilha de estéreos, quer dizer, essa montanha de estéreos, essa barragem de estéreos já existente no empreendimento, e ainda depositar rejeitos em uma cratera confinada. Em Mariana, a ampliação do complexo ocorrerá nas proximidades das comunidades de Camargos, Santa Rita Durão, Bento Rodrigues, território de origem atingido pelo crime rompimento, né? E o reassentamento da população do distrito, conhecida como Novo Bento Rodrigues, né? Então isso aqui, é por isso, diante dessa absurdo que aconteceu, que nós estamos aqui com alegria para entrevistar a professora Flora Passos, que é da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e é também da Conterra. Professora Flora Passos, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gilvander, pelo convite. Eu sou professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Coordeno junto com uma colega, né, a professora Monique Marques, o grupo de pesquisa e extensão sobre conflitos em territórios atingidos, que é o Conterra. É um prazer estar aqui para poder, né, conversar com vocês e denunciar, né, esse absurdo que é o projeto longo prazo da Samarco na nossa região. Ok, professora Flora Passos, primeiro, gratidão, parabéns por você estar, né, como ser humano e como professora, né, reforçando essa luta por preservação ambiental, por respeito à dignidade humana e aos direitos da natureza. E temos a alegria também de ter aqui a Mônica Santos, que é uma das diretamente atingidas, né, da comissão lá da região de Bento Rodrigues. Seja bem-vinda, Mônica. Ligue o seu microfone, Mônica, por favor. Bom dia, muito obrigado pelo espaço, né? Um espaço de denúncia que é muito importante. Só agradecer mesmo, cumprimentar a Flora, a Annelice, e é isso. Ok, seja bem-vinda, Mônica. Temos a alegria também de ter aqui a participação da professora Lenice Baeta. Seja bem-vinda, professora Lenice. Bom dia a todos, todas e todes. Agradeço muito o convite para participar desse importante debate, denúncia, não é, sobre esse tema tão precioso e tão importante de ser disseminado, que é o absurdo do projeto longo prazo. Eu sou historiadora e arqueóloga, e me dedico a pesquisas na região de Mariana, Ouro Preto, em especial, e tive a oportunidade de participar da equipe que fez um trabalho de consultoria sobre patrimônio cultural para a Caritas, né, que fazia o trabalho de assessoria técnica independente, quando a gente teve a oportunidade de fazer o estudo Arqueologia da Tragédia Crime. E, nesse sentido, nos sentimos muito comprometidos em acompanhar esse processo, não é, de luta e resistência de todas as comunidades atingidas da região. Obrigada. Ok, seja bem-vinda, que beleza ter a sua participação, professora Lenice Baeta. Então, sem mais, agora eu vou devolver a palavra para a professora Flora Passos, né, que é da Conterra, da Universidade Federal de Ouro Preto, da UFOP. Professora Flora, o que é preciso informar, analisar e denunciar sobre esse tema que está rodando aqui no nosso letreiro, aqui abaixo, né, que o governo Zema, SEMAD, Copan, aprovou por unanimidade no último dia 27 de junho agora, um mega projeto da mineradora Samarco, lembrando que a mineradora Samarco tem como suas controladoras a mineradora Vale e a BHP Billiton, né, mineradoras criminosas reincidentes, e aprovou um mega projeto aí de longo prazo para continuar ampliando a mineração aí em Mariana, especificamente a partir da mina do Germano, aí na região, que inclui fazer uma montanha de estéreos de mais de 200 metros,
que é preciso informar e analisar e denunciar, professora Flora? A palavra é com você. Então, acho que primeiro é importante a gente resgatar, né, como a gente recebeu essa informação. O nosso grupo de pesquisa e extensão lá na UFOP, a gente acompanha as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, isso acontece desde 2015, né? A gente vem desenvolvendo pesquisas, tanto eu, né, nesse momento lá em 2015, 2016, eu fazia o doutorado em arquitetura e urbanismo na UFMG, então estudei, minha tese de doutorado sobre os impactos, né, socioespaciais e culturais do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A Monique também vem desenvolvendo estudos, né, desde então. Então, a gente faz esse trabalho que é muito junto, né, escutando as comunidades atingidas de Mariana, entendendo as demandas, entendendo os vários impactos que, na verdade, vão se prolongando, né? O desastre não foi lá em 2015, a gente vê que é um processo que vem se prolongando por 10 anos, né? E aí eu acho que uma das principais pontos, assim, de atenção é que a própria reparação integral, né, que é o que a gente vem lutando aí há 10 anos, a comunidade, né, as comunidades todas ao longo da bacia do Rio Doce vêm lutando por uma reparação integral, ela tem que garantir, né, para além de uma restituição, indenização, compensação, etc., ela também tem que garantir a não repetição, né, da violação de direito, a não repetição de danos, né, e de desastres, de impactos, né, relacionados ao desastre que aconteceu. E isso é uma definição da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né, então o Brasil é signatário, então a gente não pode repetir danos em comunidades e territórios já atingidos. Então, o que é o projeto longo prazo, né, da Samarco, enfim, formada pela Vale BHP? Ela é a ampliação do complexo germano, né, que é onde está a barragem de Fundão que se rompeu em 2015. E aí, como é essa ampliação? Tem tanto né, a continuidade da lavra, né, em Minas, a deposição, por exemplo, de rejeito em cavas, né, e pilhas já existentes, mas também tem novas estruturas. E aí, esse é o ponto que eu acho que é importante a gente destacar aqui. As novas estruturas são principalmente 2 pilhas de estéreo e rejeito, né, que eles chamam de PDER, né, que é pilha de estéreo e rejeito, a M, né, por conta do nome Mirandinha, e uma outra que é a PDER-C, que é Camargos. Então, os nomes já dizem, né, já nos sinalizam que essas 2 enormes pilhas de estéreo e rejeito, elas estão localizadas no entorno imediato, muito próximas, tanto da área de origem, né, do território de origem de Bento Rodrigues, mas também na estrada de acesso à área, né, de reassentamento coletivo, Novo Bento Rodrigues, e a outra pilha está no entorno imediato do distrito de Camargos. E essas 2 comunidades são, né, as primeiras localidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, primeiro foi Bento Rodrigues, logo em seguida foi Camargos. Né? A gente sabe que esses impactos não ficaram lá, né? Esses impactos se prolongaram e ainda se prolongam nessas comunidades. Então, a gente vê, né, acho que a principal denúncia, né, principal denúncia é essa da repetição. Então, se a gente tinha que garantir a não repetição, o que a gente está vendo com a ampliação do complexo germânico, essas novas estruturas, né, as pilhas de estéreo e rejeito, e também a correia, né, transportadora de longa distância, que também causa grandes impactos a essa região, né, que então conecta o complexo germano, né, essa área inicial do complexo germano até essas pilhas. Essas estruturas estão no entorno imediato e causando mais impacto, né, violação de direitos nas comunidades atingidas pelo rompimento. E aí é isso, né, que já foi colocado, são pilhas de estéreo e rejeito de dimensões gigantescas, né, mais de 200 metros, então são pilhas sem precedentes, né, aqui no Brasil, e inclusive, né, a gente tem feito consulta também com engenheiros, né, estrangeiros que estão, enfim, estão percebendo que é um impacto que, né, sem precedentes, inclusive em outros lugares, né, no mundo. A gente sabe que essas pilhas de estéreo e rejeito não têm regulamentação no país ainda, então, assim como a gente precisou, né, acontecer 2 desastres, né, aqui na nossa região, aqui em Minas Gerais, então primeiro o rompimento da barragem de Fundão, depois no Córrego do Feijão, né, na região do Paraupeba, para a gente ter uma legislação não só estadual, mas também federal,
né, de proteção. Então, a gente não pode ter mais barragens de rejeito a montante. Mas as pilhas de estéreo rejeito, a gente ainda não tem uma regulamentação. Então, o que a gente defende é que não pode ter pilhas de estéreo rejeito, que são também formas de deposição de rejeito, que ainda que eles usem, né, o discurso de que é rejeito a seco, a gente sabe que não é a seco, usa água também, né, para o empilhamento desse rejeito. Eles também não podem ser colocados, né, muito próximas no entorno imediato de comunidades, né, pelos mesmos argumentos que a gente defendeu, né, no Mar de Lama Nunca Mais, né, que resultou na legislação estadual e também na legislação federal de proteção, né, a essas comunidades. Então, esse é o primeiro ponto, né. E aí a gente, desde o ano passado, a gente vem, né, acionados pelas comunidades, principalmente, né, de Bento Rodrigues, mas também de Camargos, preocupados com esse empreendimento e com muito pouco acesso aos estudos, a gente foi acionado para buscar entender quais eram, né, esses impactos. Então, a gente vem estudando tanto o EIA, né, o Estudo de Impacto Ambiental, como também o EPIC, né, RIPIC, o Estudo de Impacto ao Patrimônio Cultural. E a gente foi percebendo várias falhas, né, nesses estudos, e não só nos estudos, mas também nas análises dos órgãos públicos que são, né, competentes. E aí, uma das primeiras falhas nos estudos, né, de impacto é que não foi considerado as mudanças climáticas para um cálculo de precipitação. Então, é aquilo que a gente falou, as pilhas, elas não são a seco, né, a gente sabe que elas usam água, a gente sabe que, inclusive, tem, né, registros de muitas colapsos, deslizamentos já de pilhas, inclusive no estado de Minas Gerais, mas não só, né, então a gente já tem registro, né, tem publicações que têm mostrado isso, inclusive casos muito recentes, né, de deslizamentos de pilhas de rejeito, mas a gente sabe que esse cálculo, para a gente entender, né, e a gente de fato garantir uma segurança, esse cálculo tem que considerar nosso contexto atual, né, de emergência climática. Então, as precipitações nos períodos de chuva estão aumentando muito, e o estudo de impacto ambiental não fez os cálculos adequados. E a gente sabe que é uma região que já chove, né, muito, principalmente no início do ano, enfim. Então, isso é um ponto muito importante, né, a gente tem, inclusive, produzido gráficos que mostram isso, que mostram que as pilhas não têm uma estrutura, né, adequada. E aí, um outro ponto muito importante que a gente também levantou, e aí também no estudo de impacto ambiental, né, isso fica muito claro, é que Bento Rodrigues, né, a comunidade, os territórios de Bento Rodrigues, considerando tanto o território de origem como o reassentamento, né, o novo Bento Rodrigues, não foram considerados no diagnóstico do meio socioeconômico, que é uma etapa do EIA, né, do estudo de impacto ambiental. Esse estudo foi contratado pela Samarco, né, e elaborado pela Brant Meio Ambiente, é o nome da empresa, né. Então, não foi considerado no meio socioeconômico, eles citam, né, as comunidades que estão nessa área de influência direta, mas na hora de fato, descrever, elas não consideram que essa comunidade existe, e é a primeira comunidade atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, né. E aí o empreendimento, ele impacta tanto o território de origem como o reassentamento coletivo, né? O reassentamento coletivo, o terreno do reassentamento coletivo, ele foi escolhido próximo ao território de origem, né? Foi uma das primeiras decisões da comunidade. Por quê? Porque essa comunidade tem uma relação de pertencimento muito forte com o território de origem. Então tem um porquê da comunidade dizer assim, olha, a gente vai ser reassentado muito próximo, né? A gente sabe que desde 5 de novembro de 2015 até hoje, esse território de origem é usado semanalmente, na verdade, diariamente, pela comunidade, né, de Bento Rodrigues. Então, num primeiro momento, né, a Mônica vai dizer melhor como foi esse processo, né, de reapropriação, de apropriação do território de origem, mas desde então, nas festividades religiosas, né, que é um patrimônio imaterial, ainda que não protegido pelo Estado, né, porque a gente sabe que o Estado às vezes não dá conta de proteger, né, todo o nosso patrimônio, porque a gente não tem nem corpo técnico dentro do IFAM, dentro do IEFA, né, dentro das prefeituras municipais, a gente não tem corpo técnico para proteger, né, institucionalmente, ou seja, para tombar todo o patrimônio material, ou para registrar todo o nosso patrimônio imaterial, né, mas ainda assim a gente sabe que ele existe.
né? Então, Bento Rodrigues é uma comunidade que tem um patrimônio material, né, muito importante, imaterial, arqueológico, né, que a professora Lenice vai trazer também mais adiante. Então, o que a gente observa nesse EIA é que foi ignorada uma comunidade, e logo a primeira comunidade atingida pelo rompimento da Samarco. Também numa etapa do EIA que chama percepção, a pesquisa de percepção ambiental, que é o momento que a empresa Brant deve entrevistar e aplicar questionários, né, com as pessoas potencialmente atingidas pelo empreendimento. Elas entrevistam, né, pessoas, por exemplo, de Santa Rita Durão, segundo elas entrevistam, né, algumas pessoas de Camargos, mas não tem nenhuma escuta à comunidade de Bento Rodrigues, né, nesse estudo de impacto isso fica muito evidente, e a gente percebe pelos próprios resultados que são apresentados no estudo que essa pesquisa foi enviesada, né, então eles escolhem muito bem qual né, enfim, e mesmo dentro do grupo, quais são de fato as pessoas que eles vão entrevistar, né, quais são, por exemplo, as associações, né, os representantes que eles vão entrevistar. E, em contrapartida, quando a gente, por exemplo, né, vê nas audiências públicas, ou, por exemplo, né, a gente esteve presente numa reunião extraordinária que o Conselho Municipal de Patrimônio de Mariana, né, chamou representantes de Bento Rodrigues e de Camargos, a gente percebe que a comunidade não só precisava de mais informações, né, para entender a gravidade do empreendimento, ou seja, um licenciamento ambiental em curso, em que as comunidades atingidas, né, potencialmente atingidas, sequer tinham conhecimento das estruturas, né, então foi muito esse o trabalho que a gente fez, né, que o nosso grupo, Conterra, fez de início, que é estudar esses empreendimentos, né, estudar essas estruturas, e buscar entender isso, inclusive numa linguagem, né, mais acessível, entender o que é uma montanha de rejeito de mais de 200 metros, né, o que isso significa, né, um prédio de mais de 70, né, andares, por exemplo, e muito próximas, né, no caso, por exemplo, de Bento Rodrigues, né, pouco mais de 1.000 metros da primeira edificação de Bento Rodrigues, mas muito mais próximo do acesso principal ao território de origem, e do reassentamento também, pouco mais de 3.000 metros, né, da primeira edificação. No caso de Camargos, a pilha ela tem uma área, né, enfim, uma área muito ampla, e ela está a mais ou menos 300 metros de uma edificação. Então, né, a gente sabe que essas pilhas têm, né, diversos impactos, e aí a gente pode falar de poeira, né, poluição, então, do ar, do solo, essa poeira que causa impacto à saúde, né, e aí não só saúde física, mas também mental dessa população, o aumento de tráfego de veículos, enfim, a gente poderia citar aqui uma série de efeitos, né, e de impactos negativos dessas pilhas, mas isso tudo para reforçar a nossa denúncia de que a comunidade Bento Rodrigues não poderia, né, ter sido ignorada dentro desses estudos. E aí, bom, tentando, né, colocar agora os últimos, né, alguns dos principais pontos, assim, que a gente identifica, é que há lacunas nos estudos e análises, né, e aí a gente, desde o processo inicial de aprovação em nível municipal, né, então é um empreendimento que está entre os municípios de Mariana e de Ouro Preto. Então, precisou ter a declaração de conformidade do prefeito de Ouro Preto, né, do Ângelo Osvaldo, e do prefeito de Mariana, né, que à época era o Celso Cota. Foi no ano passado a declaração de conformidade. E aí passa pelos conselhos de meio ambiente e pelo Conselho de Patrimônio Cultural, em ambos os municípios. E aí a gente acompanhou muito de perto, né, essa aprovação no município de Mariana, né, à época, inclusive eu integrava o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Mariana no ano passado, e aí por conta, inclusive, de uma alteração de lei que aconteceu no meio do ano. Essa alteração de lei foi claramente para tirar, né, tirou exatamente a cadeira, né, de quem compunha a presidência à época do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que era representante da sociedade civil, mas nessa alteração entrou, né, a UFOP, e aí eu compunho então a cadeira pela UFOP,
enfim, foi esse momento que a gente começou a inclusive, receber os estudos e entender melhor, né, sobre esse processo. A gente percebeu uma série de irregularidades, né, no fim do ano, retiraram a cadeira da UFOP, e aí retiraram logo depois da aprovação, né, e do voto contrário da UFOP, né, tiveram alguns outros pedidos de vista no momento da votação do projeto longo prazo, e um deles foi o nosso, né, o nosso da UFOP. Mas pouco tempo depois, então, a UFOP sai do Conselho de Patrimônio por conta de uma mudança novamente na legislação municipal, trocando por uma outra instituição de ensino. Então, a gente vem percebendo uma série de irregularidades desde o nível municipal de aprovação, mas a gente está estudando também as análises, né, tanto em nível estadual, né, mas também em federal. E aí, principalmente, as análises dos órgãos de preservação, né, que passa, então, pela análise do IEFA e do IFAM, né, o do IFAM é um processo, né, público, o do IEFA a gente tem tido dificuldade, né, no acesso à documentação, mas a gente segue aí, né, muito atento e buscando entender, né, quais são esses próximos passos, né, na luta em conjunto com a comunidade. Ok, gratidão, professora Flora Passos, né? Eu escutei atentamente aqui as suas informações, análises, as denúncias que você fez, né? São coisas muito sérias. Primeiro, a gente observa assim que a gente fica muito esperto como é que as grandes empresas do agronegócio e das mineradoras, muitas vezes, quando elas vão ficando feio na fita, aí elas mudam a linguagem para continuar fazendo mais do mesmo, né? Por exemplo, a cantilena que nós estamos, que elas têm mais ou menos um receituário, um modus operandi que segue. Aí uma das cantilenas, por último agora, para tentar tornar os projetos devastadores palatáveis, quer dizer, não, a gente não vai fazer barragem não, vai ser pilha de estéreo, é a seco, não tem risco não, Ó, abra do olho, né? Até aqui, como a professora Flora Passos estava informando, não está demonstrada ainda nenhuma segurança desse negócio, não é seco, sempre precisa ter água, né? Sempre consome água, sempre tem risco, né? Outra coisa, um absurdo isso que a professora falou aqui, a emergência climática está cada vez mais gritante. Se as sirenes das mineradoras estão aí acionando a qualquer hora aí, as sirenes da emergência climática estão gritando. Já tem estudos dizendo que aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, se acontecer um fenômeno menos brutal do que aquele evento extremo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, lá, e que deixou a metade do estado debaixo d'água e milhares de famílias desabrigadas, inundou Porto Alegre, paralisou quase por 6 meses o aeroporto, etc. e tal. Se acontecer um evento extremo desse aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, pode acabar, por exemplo, a água, se várias dessas barragens crolarem. Agora eu fico imaginando, e disso eu vou passar a palavra já para a Mônica, né, que é uma pessoa maravilhosa, né, mesmo sendo diretamente golpeada por esse brutal crime, tragédia da mineradora Samarco, Vale BHP, em Bento Rodrigues, mas ela continua de cabeça erguida, firme na luta, fazendo as denúncias corajosas e tudo. Agora, o que é você forçar uma comunidade dessa a continuar sobrevivendo com uma mega barragem na prática, quer dizer, uma montanha de até 200 metros de altura? Até o simbólico disso já é um terror, né? Como é que pode? Isso eu pergunto. E, aliás, antes de passar para a Mônica, uma perguntinha, Flora, fiquei curioso, porque eu já tive, vou te fazer, porque eu já tive a responsabilidade de participar de várias reuniões desse tal de Copan, Câmara de Atividades Minerárias, e é realmente uma casa de horrores, né? Não é teatro de horror, porque teatro é uma coisa maravilhosa, mas também não é casa não, é uma casa de tortura, um negócio assim. Eu já participei de reuniões dessa CMI, Câmara de Atividades Minerárias do Copan,
que aí vão lá, as pessoas fazem fila, a gente faz pressão e coloca toda a argumentação técnica sobre todos os aspectos, demonstra, falta esfregar assim no nariz dos conselheiros, ele fala, isso aqui é ilegal, é ilegal, é ilegal, é ilegal, tá violando essa lei, tá violando tudo. Aí no final, a votação é sempre 10-2, ou 11-1, ou como no caso dessa aqui, unanimidade, 12 votos favoráveis. Professora Flora, como é que foi que você se sentiu participando na última sexta-feira dessa reunião aí que levou essa aprovação por unanimidade? Então, é devastador, né, o resultado por unanimidade, mas o que eu acho que é importante, assim, a gente observar é que o que tem virado os conselhos municipais, né, nas suas diversas esferas, assim, municipal, estadual, enfim, os conselhos, a proposta de um conselho estadual de política ambiental é proteger o meio ambiente, né, proteger a sociobiodiversidade. E aí a gente entendendo também, né, para além, enfim, da flora e da fauna, a gente entender comunidades, né, e práticas socioculturais dentro da ideia de meio ambiente, né. E o que a gente percebe nas falas, né, eu acho que vale a pena para quem ainda não assistiu, né, assistir, ele está disponível online, a reunião toda, a gente percebe na fala, e aí não são falas só da empresa que estava presente, mas nas falas dos conselheiros, né, estaduais, dos órgãos públicos, né, dos representantes do Estado, a gente percebe na fala uma venda dessa ideia de mineração sustentável, né, como, por exemplo, o próprio representante da ANM colocou durante a reunião, a gente percebe que é um absurdo, né, que o meio ambiente, enfim, as comunidades, e principalmente as comunidades com modos de vida rurais, que a gente sabe que são as mais atingidas, né, por esses mega empreendimentos, elas estão sendo desconsideradas, né, e aí tentando vender essa ideia de que a região tem essa aptidão, né, para mineração, enfim, eu acho que realmente as falas, vale a pena a gente assistir mais uma vez, para a gente entender e perceber como que nas falas os próprios conselheiros, os próprios representantes do Estado, a gente vê aí uma tentativa de impor um modelo predatório de mineração, um modelo predatório que já, né, matou, né, muitas vidas aqui no nosso estado e que continua destruindo, né, a natureza e as comunidades. Ok, muito obrigado, professora Flora Passos. E agora, sem mais, com alegria, Mônica, ligue o seu microfone, por favor, e a palavra é com você agora. Só de ver você, a gente fica emocionado, porque imaginar o que a comunidade de Bento Rodrigues, de Camargo, né, de Mariana e toda a bacia do Rio Doce tem passado, o que é preciso dizer? A palavra é com você, Mônica. Bom, nesse momento a gente tem várias coisas, né, para dizer, mas o principal é que as empresas, né, os órgãos ambientais, quem está no poder, a própria justiça, não aprenderam nada com o crime de 2015 e com o crime de Brumadinho em 2019, né? Isso só mostra que a ganância, ela continua imperando, né? O poder, ele continua sobrepondo vidas, sobrepondo comunidades. O projeto a longo prazo, eu tenho participado, né, de tudo que, ou pelo menos tentado participar de todos os espaços, né, que é falado do projeto a longo prazo, e o primeiro espaço que eu participei foi uma audiência pública, que aconteceu aqui em Mariana, inclusive foi a primeira audiência pública que eu participei. Então, quando eu fui para aquele espaço, eu imaginava e esperava que o que fosse dito ali seria levado em consideração. Embora, né, a gente teve um momento de fazer a inscrição da fala, uma fala de 3 minutos, era impossível você fazer todas as colocações que são pertinentes, né, que são necessárias para aquele espaço, mas naquele espaço que eu estava, posso dizer que 80% das pessoas que pediram a fala foi denunciando essa violação de direitos, sabe? Foi alertando do que esse empreendimento ele ia trazer para as comunidades. Não quer dizer que a gente é contra a mineração, não quer dizer que a gente não quer que a Samarco volte a operar, não é isso. A gente sabe que existe possibilidades de locação dessas pilhas.
né? Aí, durante todo esse processo, então eu saí daquela audiência frustrada, né? Porque eu pensei que aquele era o espaço que a gente seria ouvido. E o ouvir tem diferença do escutar, né? Então, ali foi simplesmente para inglês ver, o famoso ditado, né? Aconteceu o espaço para inglês ver. Tive a oportunidade também de participar de uma reunião do CODEMA. Nessa reunião a Annelise também estava, que assim, a gente fez e a gente faz papel de palhaço o tempo todo, né? O tempo todo, porque nesses espaços a gente continua sem voz, a gente continua sem ser ouvido e a gente continua sendo ignorado. Aí depois teve as reuniões, aí passou pelo CODEMA, né? Assim, ridiculamente, e a gente percebe que essas pessoas que compõem esses conselhos têm dinheiro envolvido por trás, né? Essas pessoas, a grande maioria, são compráveis, ou porque estão assumindo um cargo que o gestor os obriga a fazer o que eles querem que seja feito. Isso ficou mais claro nas reuniões do CODEMA, do COMPAT. Enquanto ainda estava com a presidente anterior... O COMPAT é o Conselho... de Patrimônio, e o CODEMA é o Conselho de Meio Ambiente. Aí de Mariana, do município de Mariana, está se referindo. Isso, de Mariana, falando de Mariana, que foi onde a gente acompanhou esse processo, né, que as audiências que teve, a audiência que teve em Ouro Preto e as reuniões do Conselho de Meio Ambiente e de Patrimônio de Ouro Preto, eu não consegui participar. Então, quando foi para o COMPAT, a antiga presidente, não que ela também era contra o empreendimento, mas ela era contra a forma que estava sendo proposto, né? A forma que isso estava jogando as responsabilidades para o Conselho de Patrimônio também. Então, começou a fazer questionamentos, começou a pedir estudos, até que numa bela reunião, o prefeito, à época, estava presente na reunião e tinha ficado acordado de um consultor que foi contratado para prestar consultoria para o Conselho de Patrimônio, né, o COMPAT, porque grande parte dos conselheiros não são técnicos, né, não tem essa capacidade de analisar 3.000 páginas, né, de entender todo esse processo da mineração, porque é de falar que nem eu tenho esse tato, né, de lidar com o e a rima. A gente vai aprendendo as coisas na medida que a gente vai passando pelo processo. Então, a gente acaba adquirindo um conhecimento, mas um conhecimento básico, não um conhecimento técnico para se tomar uma decisão de uma coisa que vai influenciar vidas, né, e comunidades. Então, nessa reunião, ficou muito claro que o que o município queria era simplesmente dinheiro. Que, a princípio, o que a empresa tinha proposto de compensação era 10 milhões. E numa reunião feita no gabinete do prefeito, ele conseguiu mudar esse valor para 80 milhões. Então, a partir dessa... Qual era o prefeito na época? O Celso Cota. Ah, tá. E a empresa é Samarco, né? Tá. E a empresa Samarco. Então, a partir dessa reunião, a antiga presidente, ela foi bem incisiva na fala dela. Eu também fiz uma fala muito forte. E sabia que a gente ia sofrer as retaliações por essa postura e por essa posição e por defender o que é nosso, né? Por defender o nosso território, que mesmo destruído, ele continua sendo nosso e continua sendo o melhor lugar do mundo. Então, a partir dessa reunião, que eu acho que foi o estopim para ter essa mudança que a Flora falou, né, essa mudança do conselho, essa mudança da presidência do conselho, que passou a ser o presidente que passou a ser o secretário de cultura do município, que é uma pessoa também que não tinha conhecimento nenhum do processo, e quando isso chegou para esse novo presidente, para esses novos conselheiros, as empresas queriam simplesmente passar a toque de caixa. Né? E o que mais revolta é que quando você está num processo de decisão e que um conselheiro pede vista, automaticamente o que a gente entende é que esse processo ele pare por ali, naquele momento, até sanar todas as dúvidas, né? Ou pelo menos isso que teria que ter acontecido. 5 conselheiros pediram vista nesse dia. E simplesmente o presidente, ele passou por cima desses 5 pedidos de vista e foi feita a votação e a empresa conseguiu a carta de conformidade. A comunidade de Bento, a gente não foi ouvido, a gente não foi escutado, né? Como a Flora mesmo disse, não foi feito um estudo de impacto nem no Bento de origem, muito menos no reassentamento, porque as pessoas acham
que quem vai ser atingido é só quem está ali próximo, né? E como destruiu a comunidade de Bento, acha que o território está disponível. E na medida desse processo, a gente vai cada dia mais entendendo o porquê das coisas, né? Aí vem o processo de repactuação. No processo de repactuação, ele prevê o tombamento e a desapropriação de Bento de origem. E nessa delimitação que foi feita pelas empresas, aí eu falo Vale, Samarco e BHP, e a Fundação Renova, né, que a gente não pode deixar de citar nesse processo também, fica mais claro que a repactuação ela foi feita para atender as mazelas das empresas. E quando a gente pega esse mapa de delimitação da área que vai ser desapropriada, isso fica mais claro, porque o terreno pertencente a Samarco, o terreno que foi atingido, que foi destruído, assim como o meu, ele não está nessa área de delimitação, de autodelimitação. Ele não vai ser desapropriado. Por quê? Porque se ele tivesse nessa área de desapropriação e ele fosse desapropriado, o projeto a longo prazo, essa pilha de rejeito que está próximo a Bento, não poderia ser implementado ali. Então, é toda uma cadeia de que eles vão articulando as coisas e fazendo as coisas acontecerem para beneficiar a mineração. Aí quantas pessoas falam, Minas é dependente da mineração, Mariana, Ouro Preto é dependente da mineração. A gente é dependente da mineração, não vou falar que não é, mas não dessa mineração predatória, não essa mineração que mata. Falar que pilha de rejeito, né, a gente ainda, o Brasil ainda é muito atrasado, Minas é mais atrasado ainda, a gente não tem legislação para as pilhas de rejeito. Por quê? Porque eles esperam o pior acontecer para agir. Só que o pior já aconteceu com pilhas de rejeito. Em 8 de janeiro de 2022, eu estava indo para BH com a minha mãe para um procedimento médico, e logo que a gente passou no Alphaville, acho que não deu 5 minutos depois que a gente passou, a pilha de rejeito da Valorec cedeu. Quer dizer, se 5 minutos antes que a gente atrasasse a viagem, a gente ia ser levado por essa enxurrada de rejeito. Invadiu a rodovia, né? Exatamente, porque quando eles falam, né, a pilha de rejeito é a seco, a gente sabe que não é. E quando é proposto essa pilha de rejeito, onde ela está sendo proposta próximo da comunidade de Bento, abaixo dela tem o dique S3 que foi construído depois do crime de 2015. Então, se der algum problema nessa pilha de rejeito, ele vai cair no S3, que é um dique de contenção de água, que vai cair no dique S4, que é uma contenção de água que está dentro da comunidade de Bento, que atingiu 68 propriedades, se eu não me engano, e vai descer para a calha do Rio Doce de novo. Né? E depois desse evento que aconteceu, né, desse crime que aconteceu pela empresa Valorec, teve outras pilhas de rejeito em Minas que cederam também. Pessoas ficaram desalojadas por causa desse empreendimento, por causa dessa forma de minerar. Então, virar e falar, não se tem uma legislação para barrar ou para nortear essas pilhas de rejeito, não tem, porque o governo, porque o Estado não querem fazer, porque as pilhas, elas existem e os problemas, eles existem, né? E tem que deixar claro que Bento de origem, Bento onde foi destruído, onde eu tive que sair, né? Que deixar a minha casa, porque a minha casa também não existe mais, ele continua sendo usado, ele continua sendo ocupado por nós moradores, né? Quase todos os sepultamentos, eles são feitos lá. Então, depois do rompimento, morreram 82 pessoas. 80% foi sepultado lá, né? A nossa igreja das Mercês, que é o patrimônio... lá em Bento. Isso, lá em Bento. A nossa igreja das Mercês, que foi o templo que sobrou no dia do rompimento, que foi para onde grande parte da comunidade correu para se resguardar, porque ficava numa parte alta, ela está passando por um processo de restauração, né? As ruínas de São Bento, a gente está... não, agora não está acontecendo celebração, Lala, mas após estava... Antes dela ser restaurada, as celebrações elas aconteciam. Desde 2016, desde julho de 2016, que a gente volta para o território para celebrar São Bento. A gente começa com a festa de São Bento, um grupo menor, porque a gente ainda era impedido, nesse momento a gente ainda era impedido de entrar na terra de origem, né, em Bento de origem. Então a gente foi com um grupo de 38 pessoas para celebrar São Bento.
A festa de Mercês, ela já aconteceu com mais pessoas, né, que já foi mais, que a gente já tinha uma estrutura melhor, aí a gente já tinha autorização para adentrar no território, e a partir daí todas as festas elas acontecem no território. É festa de Mercês, é festa de São Bento, é o dia de finados que a gente celebra. A gente já celebrou... A data do rompimento também estão celebrando? Sim, sim. Dia 5 de novembro. O dia 5 de novembro também a gente celebra lá. A gente já celebrou bodas de prata nas ruínas de São Bento, a gente já celebrou festa de 15 anos, a gente já liberou batizado, celebrou batizado, a gente já celebrou 50 anos, então todas as nossas celebrações são feitas lá. Nós temos um grupo que foi denominado Loucos pelo Bento, que cuida do território, que frequenta o território e que luta pelo território. Então, esse grupo, todas as comemorações de aniversário desse grupo, a gente celebra lá. Semana Santa, a gente faz lá. Se tem 5, 6 pessoas, se tem 50, a gente celebra do mesmo jeito. Final de semana que a gente está lá, todo final de semana, quando dá meia-noite no sábado, a gente desce para as ruínas, porque a gente fica numa parte alta, onde a lama não foi. E quando dá meia-noite, a gente desce para as ruínas para rezar, para desabafar, para comemorar. Então, assim, o território ele continua sendo usado. E a implementação dessas pilhas de rejeito, no lugar que ela está sendo proposta, né? Isso vai ser muito prejudicial, porque qualquer parte de Bento que você tiver, você vai ter visada para isso. Sem contar a pilha de rejeito, né? Então, assim, a pilha a correia transportadora, né? Então, você vai ter que, para você ter acesso ao distrito, à comunidade, você vai ter que ter transtorno, porque você vai ter sistema de pare-sigue, vai ter tudo isso. E a gente sempre pediu para eles fazerem, reavaliarem o projeto, reavaliarem as áreas, para ver possibilidades de colocar essa pilha em outro lugar que não fosse tão próximo à comunidade. E isso foi ignorado o tempo. Então, assim, quando o crime acontece, eu acho que isso a gente tem que deixar muito em mente para as pessoas entenderem que quando o crime ele acontece, não é só a dona do empreendimento que é culpada. O órgão que liberou a licença, ele é culpado. O órgão que deixou de fiscalizar o empreendimento, ele é culpado. O governo, o estado, o município, ele é culpado também, assim como a própria justiça é culpada. Porque você libera o empreendimento, você não fiscaliza, né? Essa sujeirada que a gente vê acontecendo, a votação do Copan. Não participei da audiência da reunião porque eu estava com meu tio no hospital. E ser 12 pessoas votando a favor do empreendimento, nenhuma dessas pessoas vieram no território conversar com as comunidades ou até mesmo ver, de fato, onde está sendo proposto a alocação desses empreendimentos. Então, você votar, você decidir vida de pessoas que você não conhece o contexto, que você não quer, né? Aí eu vou falar que não querer. Porque a partir do momento que você assume um cargo e que você tem uma responsabilidade para votar ou para fazer alguma coisa, isso é você com você. Cabe a você querer fazer a coisa certa e fiscalizar e entender o que você está votando, ou cabe você seguir o fluxo, seguir o que o empreendedor quer, ou o que o empreendedor está pagando, né? Porque isso aí também a gente não pode ser tão ingênuo de achar que não tem pagamento para essas licenças serem autorizadas, né? Porque todo esse processo de crime, esses 10 anos, o que a gente vê é o dinheiro acima de tudo. Então, assim, denúncias, nós fizemos inúmeras denúncias. E ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. E depois que a coisa acontece, aí vira e fala, nossa, mas a comunidade estava em área de risco. A comunidade de Bento é do século XVIII. A Samarco, ela não tem nem 50 anos. Então, não foi a comunidade de Bento que construiu em área de risco. Não foi a comunidade de Camargos que construiu em área de risco. É o risco que está vindo para perto da gente. Aí a gente escolheu uma área para construir o novo Bento, né, o reassentamento, e essa área também está sendo atingida, tanto pelo empreendimento da Samarco, quanto pelo empreendimento da Cedro. A Cedro é outra mineradora? Cedro é uma outra mineração que veio depois do crime, que infelizmente vai ser vizinha, já é vizinha do reassentamento, e que também prevê uma pilha de estéreo
Não vou nem falar parede meia, porque no reassentamento, a divisa com a sede, não é parede, é cerca. Então vai estar 100 e poucos metros, 100 e poucos... A distância é muito mais curta do que esse empreendimento da Samarco no reassentamento. Então, assim, a gente denuncia, a gente fala, mas o município, os órgãos que estão aí para fiscalizar e para olhar, eles não estão nem aí para o que a gente fala. Só um minutinho que eu vou pegar só o carregador, porque o computador está descarregando. Ok. Gente, vocês veem aqui que absurdo. Olha, eu tô comovido, mas comovido de ver a ternura com que a Mônica Santos, né, cidadã da querida comunidade de Bento Rodrigues, a ternura com que ela fala, mas a verdade, assim, cristalina, que me faz lembrar, Jesus Cristo dizia, né, que a verdade liberta. Por que a verdade liberta? Porque quem é verdadeiro, diz a verdade, consola os aflitos. Ela está falando aqui o que as comunidades, as pessoas que são crucificadas por esses projetos brutais de mineração, estão entaladas até aqui com vontade de verbalizar. E a verdade liberta também, porque incomoda, porque ela está dando nome aos bois e dizendo a série de corresponsáveis, né? Corresponsáveis é governo de Minas, é prefeitura, é CODEMA, são as pessoas que votam a favor, são os cúmplices, são os omissos. Agora veja, gente, que absurdo, tem cabimento. E ela começou a fala dela dizendo, as autoridades não aprenderam nada. É a pergunta que o nosso querido bispo Dom Vicente Ferreira falou, será que as autoridades de Minas Gerais não vão aprender nada com os crimes brutais das mineradoras que já mataram milhares de pessoas ao longo de 300 anos de mineração em Minas Gerais, né? Agora estou estarrecido, porque agora no último dia 27 de junho, agora 2025, governo de Minas, SEMAD, Copan aprovaram por unanimidade esse mega projeto da mineradora Samarco, Vale BHP, projeto de longo prazo, para criar chama de pilha, né? Uma palavra bonita, como se fosse pilha de rádio, não. É uma montanha de rejeitos de 200 metros de altura. 200 metros de altura. 200 metros após que é um prédio aí acima de 100 andares. Agora vem a Mônica dizendo que do outro lado tem outra mineradora, Cedros, completamente construir outra montanha. Quer dizer, o Novo Bento, as pessoas vão viver agora aqui debaixo dessas espadas de Damocles? Pelo amor de Deus. Mônica, posso devolver a palavra para você? Claro. Então, não só, né, as empresas não aprenderam, como a própria sociedade também não aprendeu nada com o crime, tanto da Samarco, né, porque o crime não é de Mariana, ele é da Samarco, quanto o crime da Vale, em Brumadinho. Por que as pessoas não aprenderam? Acho que é porque elas não querem aprender, né? Eu acho que o primeiro ponto é esse, porque as denúncias, elas estão sendo feitas, né? Os materiais, as redes sociais, a gente faz isso, né, Flora e Anelise, a gente faz isso constantemente. Então, é sempre o dinheiro falando mais alto, né? É sempre o lucro acima de tudo, né? Então, assim, e sem contar que a gente que está na linha de frente, que a gente que está denunciando, a gente que não cala, a gente que defende o patrimônio, a gente que defende as nossas origens, a gente ainda sofre retaliações, tanto da sociedade quanto dessas empresas, né? Quem está na frente, e falo mais, quem vem para a luta com a gente, quem aproxima da gente com a intenção de ajudar, de lutar, de somar, sofre retaliações também nesse processo. Por que o FOP saiu, perdeu a cadeira no Conselho de Patrimônio de Mariana? Por quê? Porque votou contra. Agora, o que mais decepciona é isso aí falando, né, da votação do Compate aqui em Mariana, é de pessoas que a gente tinha certeza que ia defender, né, a comunidade, ia defender a mudança, porque a gente não quer que o empreendimento ele seja paralisado. Não é isso. A gente quer que o empreendimento seja mudado a alocação das pilhas, que essas pilhas não sejam alocadas próximas às comunidades. A Samarco tem vários terrenos, a Samarco tem vários lugares para colocar essa pilha que não seja próxima à comunidade de Bento e nem próxima à comunidade de Camargos.
Só que esses conselheiros que moram aqui em Mariana, os que moram em Belo Horizonte, por exemplo, eles acham que o empreendimento não vai afetá-los. Mas vai. Aqui de Mariana, do centro de Mariana, a gente vai ter visada para as pilhas de rejeito. E virar e falar assim, é um projeto que vai durar 40 anos. Quando a pilha chegar no topo, vai ser daqui a 40 anos. Não. Agora, com a licença aprovada, eu tenho certeza que com menos de 3 anos, metade do empreendimento já vai estar pronto. Metade do empreendimento já vai estar pronto. Então, assim, e eu rezo e peço muito a Deus que essas pessoas que votaram, na hora que vier a acontecer alguma coisa, que elas não estejam passando nos acessos, né? Porque não é só morar para você ser atingido, né? Você pode estar passando, a barragem rompe, a pilha rompe, e você está passando e ser atingido. Eu espero que essas pessoas não passem por isso quando vir acontecer. Porque eu não desejo o que a gente passou e o que a gente está passando nesses 10 anos para o meu pior inimigo, né? Mas eu acho que as pessoas, elas precisam se conscientizar da decisão e do poder que ela tem para definir, para liberar esses projetos, sabe? Porque hoje pode não estar afetando ela, mas amanhã quem sabe, né? A gente sabe que teve pessoas que estavam trabalhando, né? Quando a barragem da Samarco rompeu aqui e sobreviveu, achou que com eles não aconteceria, foi trabalhar em Brumadinho e morreu lá. Então, as pessoas não estão livres de qualquer eventualidade, de qualquer... Não foi um acidente, né? Não foi coisa do destino. Foi um crime premeditado, porque as empresas sabiam, né, que a barragem estava com problema, sabiam que precisava ser feito e simplesmente não fizeram. Assim como elas sabem que esses empreendimentos de projeto a longo prazo, o que eles vão causar, elas sabem o que precisam ser feito para evitar e simplesmente não estão fazendo, estão assumindo o risco, né? Então, quando você opta por assumir o risco, você tem que ter ciência das consequências que ele vai trazer e também assumir. Só que para a empresa é muito fácil deixar as coisas acontecer, porque eles acham que dinheiro compra tudo. Mas dinheiro não traz vida de volta, dinheiro não traz bens de volta, dinheiro não traz a nossa paz de volta. Não é tudo que o dinheiro compra, né? E o mais engraçado é que se eu matar alguém, com certeza eu vou ser presa. Mas as empresas mataram, destruíram e estão cuidando do cadáver, né? É o que está sendo feito agora, depois da repactuação. Vai ter... E ampliando o crime. Oi? E ampliando o crime, né? Isso, o crime ele é continuado. O crime ele não aconteceu só no dia 5. O crime ele é continuado, é dia a dia, é hora a hora, é minuto a minuto. Então, destruíram a comunidade de Bento e eles mesmos estão definindo qual área vai ser desapropriada, mas sem ter consultado se a comunidade queria essa desapropriação, né? Assim como a gente não está sendo consultado dessa implementação desse empreendimento. Então, a denúncia a gente fez no máximo que a gente pôde. Falar que a justiça não sabe? Sabe. Mandamos e-mail, mandamos ofícios, pedimos reuniões e simplesmente não fomos atendidos. Assim foi com o governo, assim foi com os órgãos, né, que estão aí para liberar as licenças e a gente não é ouvido. Eu acho que é isso. Mônica, gratidão mil. Que o Deus da vida, que a luz e a força divina continue te fortalecendo, te dando saúde para você continuar de cabeça erguida, sendo essa pessoa muito humana, né? E fazendo as denúncias justíssimas e necessárias, né? E nós estamos fazendo essa live aqui, esse programa Palavra Ética Especial, com vários objetivos. Um é informar para as pessoas e para a sociedade sobre a gravidade desse absurdos que foi no último dia 27 de junho agora, Governo de Minas, SEMAT, que é a Secretaria do Meio Ambiente de Minas, COPAN, que é o Conselho de Política Ambiental, ter aprovado por unanimidade, 12 votos a 0, inclusive com participação de representantes da Dom Helder Câmara, que eu quero saber, confirmar que isso aqui, porque eu conheço Dom Helder Câmara, a faculdade de Direito do Helder Câmara, que é dos padres jesuístas, como é que aprova um trem desse, e outra ONG chamada Zeladoria do Planeta, que também votou a favor desse megaprojeto de mineração. O que é que essa Zeladoria
está representando no Copan, né? Em outra, Instituto do Homem e da Biodiversidade, BIO, também votou a favor, né? Absurdo. E aí nós estamos, o outro objetivo é que nós estamos fazendo isso aqui, porque nós exigimos que essa aprovação, essa licença ambiental seja cassada, que ela seja anulada, que ela seja cancelada, né? E que, se for necessário, que o Poder Judiciário tenha a sensatez de anular essa atrocidade que é para crucificar pela uma segunda vez Bento Rodrigues, Camargo e todo o Vale do Rio Doce. Mas sem mais agora, com alegria, eu passo a palavra para a professora Lene Spaeta, a quem eu agradeço de coração, foi que deu essa sugestão da gente convidar a professora Flora Passos e a Mônica para estar fazendo essa análise aqui, essas denúncias. Professora Lenice, é com você, bem-vinda. De fato, tanto a professora Flora Passos como a advogada Mônica Santos são pessoas exemplares, né? E deveriam realmente inspirar os homens e mulheres em suas profissões, em suas comunidades, a se posicionar de forma humana e crítica. Então, eu queria comentar isso porque, conforme a própria Mônica falou, né, as violações são continuadas. E me chamou muita atenção, tanto na audiência pública, sobre o projeto Longo Prazo, em 2023, em Ouro Preto, quanto na audiência pública no dia seguinte, em 2023, em Mariana, que todos os representantes de comunidades que estavam lá, né, no caso Antônio Pereira, Santa Rita Durão, Camargos, Bento Rodrigues, né, Morro de Águas Quentes, de Catas Altas, que é muito importante também a gente falar do município de Catas Altas, todos, eu lembro que eu até anotei, né, reclamaram dos impactos que eles já sofrem pelas mineradoras ali instaladas no seu entorno, dos problemas respiratórios, problemas de saúde, problemas de trânsito também, de dificuldade de locomoção, né, dificuldade de levar as suas crianças para as escolas, né, a falta de rede de esgoto, né, apropriado. Reclamaram de uma série de problemas de infraestrutura, né, e de falta de respeito, né, dos funcionários, tanto das empreiteiras quanto das mineradoras para com a comunidade, por uma série de reclames. No entanto, em 2023, e quando a gente vê mais recentemente a apresentação, né, do projeto Longo Prazo, né, a gente vê que nada foi alterado. É como se consulta popular nas audiências públicas fossem realmente aquilo que a Mônica falou, só para inglês ver. Não tem nenhuma providência a partir das críticas, porque o projeto continua o mesmo. A gente vê o mesmo layout, a gente vê as mesmas informações, um estudo ambiental feito por uma empresa dita, né, famosa, conhecida, extremamente mal feito, que é o EIA-RIMA feito pela Brant Meio Ambiente, que de fato apresentou, né, que o núcleo Bento Rodrigues, o reassentamento no seu layout não seria absolutamente afetado, foi absolutamente desconsiderado. Aí, na hora das críticas da comunidade, não, a gente considerou assim, quer dizer, considerou ou não considerou, mas na hora da apresentação, né, do layout, das comunidades, não estava, não existe, né? Bento Rodrigues foi colocado para eles como se fosse um Bacurau de Mariana, né? E a gente vê que Bento Rodrigues, Santa Rita Durão, Camargos, Antônio Pereira são, sim, territórios definidos pelas mineradoras, né, territórios de sacrifício e suas comunidades. Isso está mais do que claro. Mais recentemente, falando
do que vocês já apontaram, da falta de uma política, de uma norma de segurança, de controle, de monitoramento das pilhas e das estruturas associadas, nós fizemos uma audiência sobre a pilha da fábrica nova da Vale, que é até muito mais próximo, né, Mônica, do que da Valorec de Brumadinho, que estava a ponto de desabar, colapsar sobre a comunidade Santa Rita Durão. E o mais impressionante é que a mesma comunidade Santa Rita Durão não foi considerada, na época da tragédia da barragem de Fundão, comunidade atingida. Só que ela já é também atingida pela pilha e agora novamente pelo projeto longo prazo. Então, o que a gente vê é uma manipulação, né, das comunidades. Agora essa comunidade é atingida. Não, agora essa comunidade não é atingida. É uma manipulação. E, na verdade, todo esse território é uma grande zona de sacrifício. No caso de Camargos, a gente vê a comunidade de Camargos sendo totalmente assediada e exprimida de todos os lados pelas mineradoras, pela Cedro Cachoeira, por um lado, né? Agora, por essa pilha que está sendo proposta pelo projeto longo prazo, muito próximo do núcleo urbano histórico. Nós estamos falando de núcleos do século XVIII, todos eles. O núcleo histórico de Bento Rodrigues, do século XVIII, está lá, tudo está lá. Capela, as ruínas, os muros de pedras fincadas, que são típicos do local, está lá debaixo d'água, mas está lá. A Capela das Mercês, que é inclusive tombada em nível estadual. O núcleo histórico, que há o processo aberto de tombamento. Isso tudo foi absolutamente negligenciado e omitido nos estudos sobre o patrimônio cultural. Há uma pilha, a segunda pilha mais próxima de Bento, que a Mônica comentou, ela está a 700 metros do único sítio com pintura rupestre de toda a Mariana. É um sítio, inclusive, que nós trabalhamos na época da pesquisa sobre patrimônio cultural para a Cáritas em 2017, já colocando a importância, não é, desse sítio estar. Sítio arqueológico, né? Sítio arqueológico pré-colonial e que está em um afloramento, um paredão de quartzito, que tem em torno de 2,5 metros de altura, né, por 3 metros de largura aproximadamente, com figuras pré-coloniais, picturais, extremamente importantes do ponto de vista estético e estilístico. É uma pérola dentro de um município como Mariana, que já é um município patrimonial. E o que a gente propôs desde 2017? Que esse local fizesse parte de uma unidade de conservação e que fosse gestado e gerido pela comunidade de Bento Rodrigues, que fosse feito um projeto comunitário, patrimonial, de turismo cultural, revitalizando e contando a história do território de Bento, Camargos, enfim. O sítio, inclusive, tem o nome de Sítio Arqueológico Mirandinha. E olha que como que essa marca é perversa. Ela põe o nome da filha de rejeito, Mirandinha. E ainda a gente viu na audiência pública a representante da Samarco falando: não, o sítio arqueológico está na nossa propriedade, nós vamos cuidar do sítio. Desde quando mineradora agora toma conta de patrimônio, né? O patrimônio é do povo. Sítio arqueológico é bem da União, não pertence às mineradoras. Mas o que a gente tem visto, não só da Samarco, mas de todas as mineradoras, em especial a Vale também, eles se apropriam dos sítios históricos, arqueológicos, para usar como mercadoria de barganha. Sítios esses que são bens da União, que estavam lá também, estavam lá há milênios.
antes mesmo do núcleo histórico do século XVIII, estava lá há milênios, e eles se apropriam e negociam, e acham que podem sim colocar uma pilha próxima ao sítio arqueológico pré-colonial, repito, único em Mariana, ao núcleo histórico de origem de Bento, um importantíssimo núcleo que está lá, com bens inclusive tombados ou em processo de tombamento, mas mesmo que não tivesse, né, patrimônio nosso de todo o município, colocar uma pilha 400 metros do núcleo de Camargos do século XVIII, onde tem inclusive uma igreja do início de 1700 e pouco, nas proximidades, além, claro, de toda uma estrutura, um casario. Quer dizer, o que a gente vê são grandes aberrações. Parece que deu um problema na comunicação com a professora Lenice Baeta. Vamos ver se a internet dela retorna. Mas, professora Flora e Passos, Mônica Santos, é muito comovente o que nós estamos tratando aqui. A gente fica comovido, mas também indignado de ver assim, a cumplicidade das autoridades a nível municipal, estadual, né, até nacional também, porque tinha representante da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, apoiando esse megaprojeto de longo prazo da mineradora Samarco, né? Mas nós vamos, já estamos com quase 1h20 de live aqui, de programa especial Palavra Ética. Eu vou devolver a palavra agora para a gente fazer uma rapidíssima rodada aqui, para a gente fechar. Professora Flora, o que é preciso ainda dizer ou complementar do que você estava colocando aqui? Depois eu devolvo a palavra para a professora Lenice, que está voltando. Professora Flora Passos. Então, para, eu acho que concluir, eu queria reforçar uma fala da própria Mônica, quando ela diz que é preciso realocar essas pilhas de estéreo rejeito, Existe técnica para isso. E aí o estudo de locação, eles fazem, a empresa Samarco precisa apresentar um estudo de locação, apresentando argumentos do porquê que as estruturas estão ali. E o estudo de locação coloca como principal argumento o econômico. Não pode ser o econômico, A gente está falando de vidas, humanas e não humanas, A gente está falando de territórios que precisam ser protegidos, e são protegidos principalmente pela comunidade. A gente sabe que são territórios que não tiveram órgãos de preservação ao longo da história, não teve prefeitura protegendo, É a comunidade que garantiu a preservação das memórias ali. Então, nesse momento, eu acho que é crucial a gente defender a realocação das pilhas e continuar denunciando que existem falhas, tanto nos estudos de impacto ambiental e ao patrimônio cultural, que existem falhas nas análises dos órgãos públicos, e que a gente está falando de um empreendimento que causa impacto reincidente, então, repetindo a violação de direitos, os impactos da mineração, de uma mineração predatória em territórios e comunidades já atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, é defender uma realocação de pilhas, e a gente vai continuar em conjunto, fazendo isso acontecer. E, por fim, queria agradecer, o espaço, agradecer demais, assim, escutar a Mônica, escutar a Lenice, escutar o Gilvander, a gente que, estamos aí juntos, já há 10 anos, assim, apoiando as comunidades, nessa luta pela reparação justa e integral. Para a gente é muito importante, a gente ter espaços de debate, espaços de conversa, para fortalecer a luta das comunidades e para a gente denunciar, que a mineração dessa forma não pode, Ok, gratidão, professora Flora Passos, Quando você fala assim que tem uma série de falhas nos estudos e falhas que são ilegalidades. Essas ilegalidades precisam ser apuradas. Mas, professora Lenice, estava sendo uma beleza a sua análise, as denúncias que você estava fazendo, mas como nós estamos virtualmente através de um trem chamado internet, a sua internet caiu, então eu te devolvo a palavra para você continuar a sua análise. Isso, eu peço desculpas. A Mônica. Eu caí... eu peço desculpas, eu caí aqui, mas vamos retomar, o debate. Eu acho
a partir do que a Flora colocou agora, é fundamental repensar a realocação destas pilhas com absoluta certeza, né? Se é que elas têm algum outro local viável, né? Porque eu acho que há uma discussão de que esse projeto longo prazo, que também é algo aterrorador, né? Depois de uma tragédia crime como esse, a Samarco vem com um projeto que reforça o seguinte: nós vamos ficar, né? E temos projetos a longo prazo. E isso eu acho que é uma frase ameaçadora, inclusive, utilizando o nome, como eu falei, Mirandinha, para pilha, né? E que eu retomo a discussão da necessidade da criação de uma área de preservação ambiental e que o sítio arqueológico Mirandinha seja entregue para a comunidade em um projeto participativo. A comunidade tem o direito, né, de assumir a gestão, né, junto ao Compatre e outras entidades sérias, né, de Mariana. Então, eu gostaria até que a Mônica também comentasse a esse respeito, porque eu entendo que é uma das demandas também da comunidade de Bento Rodrigues. Bom, e eu queria comentar uma coisa, gente. Nós temos 732 pilhas de rejeito em Minas Gerais. É o que está, inclusive, indicado. E o que me preocupa é por que da correria da Copan em aprovar esse projeto longo prazo. E aí eu quero chamar a atenção da necessidade, não é, de discutir o projeto de lei 2519 de 2024, que é um projeto da deputada Beatriz Cerqueira, deputada estadual Beatriz Cerqueira, que ele visa fortalecer a segurança e fiscalização das pilhas de rejeito e estruturas relacionadas. Entende? Então, quer dizer, é exatamente essas mineradoras, tanto a Cedro, né, quanto a Samarco, Vale, elas estão tentando emplacar rapidamente, atropelando totalmente todos os processos, para que justamente antecipar há uma discussão que precisa ser feita de forma estruturante, que é a discussão desse projeto de lei. E, nesse sentido, eu peço a atenção de todos e todas que estão aqui fazendo um debate, não só com relação ao projeto longo prazo, lembrando também, né, da tragédia crime que aconteceu recentemente, ano passado, em Conceição do Pará, onde toda uma comunidade também histórica, a comunidade Castilho, foi completamente impactada, não é, pelo deslizamento contínuo, que continuou. Começou no dia 7 de dezembro de 2024 e continuou durante 2 meses, período de chuva, deslizando sobre a comunidade Castilho. Isso que aconteceu em Castilho pode acontecer em Camargos de novo, pode acontecer de novo no Bento Rodrigues, no reassentamento de Bento, em Santa Rita Durão, que já está sob a pilha da Fábrica Nova, Antônio Pereira, Morro de Águas Quentes, que também estão impactadas por outras estruturas do projeto longo prazo aqui tratado. Entendam, nós precisamos nos fortalecer em um debate para discutir a soberania, né, da população de fato sobre decidir onde e quando as mineradoras podem ou não se instalar. Por isso é fundamental esse projeto de lei, né, ser debatido, e eu conclamo para isso, né, um fortalecimento dessa lei que visa discutir a segurança e as normas para as pilhas de rejeito, que não tem nada de secas, aliás. Então, eu agradeço a oportunidade também de participar, né, com essas mulheres maravilhosas, que são exemplos de luta, de profissionais, né, que têm uma postura crítica, comprometida, né, humana, né, com a questão climática, inclusive, que é uma bandeira que tem que ser
aprofundada em todos os aspectos. Nós sabemos que Mariana e Ouro Preto têm sofrido uma série de violações. A gente sabe também do projeto, não é? De uma série de mineradoras que querem se instalar na região de Botafogo, na região da sede de Ouro Preto, que é uma coisa alarmante. Nós estamos falando, né, agora do projeto longo prazo, mas nós temos um mosaico de violações de empreendimentos que estão destruindo e causando danos irreparáveis a uma série de territórios, as suas águas e as suas comunidades. Obrigada. Ok, gratidão, professora Lenice Baeta, que beleza sua análise, as denúncias feitas, né? Então agora, sem mais, com alegria, vou devolver a palavra para nossa querida Mônica Santos, para suas palavras, não são finais, porque a luta vai continuar, mas para a gente fechar aqui esse programa Palavra Ética especial, o que é preciso dizer ainda, Mônica? Bom, eu não falei, Annelise, do Mirandinho, porque eu deixei para você que você tinha mais propriedade técnica, né, para falar do sítio arqueológico. Mas só reforçando mesmo o que você disse, né, que para a gente ter o sítio arqueológico próximo da comunidade, para a gente é muito importante, e é muito importante a gente cuidar, né, porque tem pessoas da comunidade que não conhecem, não sabem o que é o sítio arqueológico do Mirandinho. Mas também para reforçar, né, o que a Flora disse, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que tem alternativa das pilhas, mas para dizer também que Bento existe, Bento resiste. Assim como eu existo e eu resisto, e vou continuar na luta, vou continuar fazendo todas as denúncias que forem pertinentes e que incomodar a minha comunidade. Pode ter certeza que eu não vou me calar, a não ser quando Deus me levar. Mas estarei aí, firme, forte e denunciando tudo que for preciso. Se precisar ir para outro país denunciando, eu irei. Se precisar bater de frente com as empresas, eu baterei. Elas não vão me calar. Mônica, gratidão 1000 vezes pela sua firmeza, pela contundência, cabeça erguida. Você nos inspira na luta. Olha, nós estamos chegando ao final aqui desse nosso Palavra Ética especial, né? Gratidão de coração à professora Flora Passos, né? Vida longa para o grupo Conterra, da querida UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Gratidão, professora Lenice Baeta, né, que é arqueóloga, antropóloga, historiadora do CEDEFS, né, que é o Centro de Documentação Eloy Ferreira. Gratidão 1000 à nossa querida Mônica Santos, né, que é da Comissão dos Atingidos de Bento Rodrigues e de Camargos, né, no querido município de Mariana, em Minas Gerais. Gente, a gente precisa continuar dando as forças, nós temos que libertar os povos e os territórios da mineriodependência. Eu lembro muito bem quando eu fazia o curso de teologia na capital de São Paulo, eu ouvi uma história lá que é uma pessoa que estava com asma, saiu de Cubatão e foi para São Paulo no hospital lá, tratando da asma. O médico perguntou, onde é que você mora? Cubatão. E na época, Cubatão era das cidades mais poluídas, com aquelas chaminés de fumaça da Cosipa e etc. A primeira coisa que o doutor falou, se você continuar vivendo nesse meio ambiente de fumaça, você vai morrer. Então, assim, nós precisamos de construir e reconstruir territórios que tenham condições materiais objetivas de vida, né? E já está por demais confirmado que insistir em mineriodependência, deixar que as mineradoras que oferecem uma migalha de emprego, e emprego, muitas vezes situações escravizantes, né? É um projeto suicida, não tem futuro, né? O que tem futuro é a gente fortalecer uma teia dos povos, né? Seguindo o caminho que os movimentos sociais propõem, unir os camponeses, da agricultura familiar, a luta por reforma agrária, junto com os povos originários, os povos indígenas, junto com os povos e comunidades tradicionais, para a gente fortalecer a agricultura familiar na linha da agroecologia, né?
da preservação ambiental, da preservação do nosso patrimônio histórico, cultural, arqueológico, material e imaterial. Isso é o que pode, inclusive, fortalecer e ser até mais rentável da perspectiva econômica, né? Chama de turismo ecológico com base comunitária, sustentável, não insistir em mais do mesmo, não, né? Então, nós estamos clamando pelo cancelamento e porque se apure todas as ilegalidades flagrantes diante dessa aprovação desse projeto absurdo, né, de longo prazo, e como a professora Lenice falou, né, que bem, já anuncia a longo prazo, quer dizer, já fez um crime bárbaro, né, que foi sacrificar toda a bacia do Rio Doce, agora, nós é longo prazo agora. E vocês pensam em 40 anos, depois eles podem mudar para outros 40 anos, 100 anos, 200 anos, até devastar tudo, né? Então é o seguinte, ó, essa nossa live aqui fica aqui disponibilizada pelo nosso canal no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos. Quem gostou, compartilhe, envie para seus amigos, companheiros de luta, ajude a divulgar. Se quiser baixar esse vídeo aqui e republicar também no seu canal de YouTube, ou repartir os vídeos aqui, né, com as falas, um vídeo da fala da professora Flora, outro da fala da professora Lenice, outro vídeo com a fala da Mônica, ou recortando pequenos momentos. Sinta-se à vontade para que as verdades que foram ditas aqui se disseminem e irradiem. Que a luz e a força divina continuem nos guiando na luta por tudo que é justo e defender o meio ambiente, defender os direitos da natureza, defender os povos e ter responsabilidade também geracional é mais do que necessário. Um abraço a Lenice, Flora e Mônica, e vamos procurar um almoço agora, porque já é quase 13h, do dia 1º de julho de 2025. Um abraço e continuemos a luta. Quem gostou, compartilhe o vídeo. Tchau, tchau. Nós queremos